Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Namine Jai Krishna Lila Katane Sudakshanam Harimat Purivinashalitam Varam Varenyam Purusham Mahantam Narayanantam Shirasam Namami Sridandina Bhakta Shuru Manicha Shri Krishna Padabda Dritaka Hidi Chaitanya Lila Amritasar Saram Narayanantam Satatam Prapade Tavavasmi Nadigami Pavina Iti Vinaya Radhitum Nayama Charanandikam Mahagrantha Bhagavad Gita Ki Vishnadev Padev Vishwanath Chakravarti Jai. Então, nós vamos ter umas coisas técnicas aqui, mas não espantem. Vamos ajeitar aqui. Então, a gente está onde? Quem se lembra? No capítulo Capítulo 4. 3, capítulo 4, número verso 25. Muito bem. Então, vamos lá. Daivaneva pareyanyam yogina parupasate brahmanava pareyanam yanena ivopajvati juhvati. Então, Krishna, todo mundo se lembra, óbvio, né, que estudar toda semana, que ele estava falando sobre yajna, sobre sacrifício, grosso modo, sacrifício. Então, fala assim, nesse verso, alguns karma yogis, né, aqueles pessoas que fazem karma mais com propósito mais elevado, realizam de forma perfeita deva yajna, ou seja, sacrifício aos devas. Enquanto os jnana yogis oferecem todas as suas atividades como uma oblação, meio redundante, né, se oferece uma oblação, no yajna de Brahma, no sacrifício de Brahma. Vai ser explicado. Bhavanupado, o comentário de quem? Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Sri Bhagavan está dizendo assim: existem vários tipos de sacrifício de acordo com as variedades das metas desejadas. Agora, ouça sobre todas elas. Sri Bhagavan fala 8 versos, começando com o presente, né? Começa Daivan Eva, para explicar esses diferentes tipos de sacrifício. Sacrifício no qual a adoração dos devas, tais como Indra e Varuna, é realizado, é chamado de Daiva, dos devas. Né? Os realizadores de tais sacrifícios não consideram os devas, como Indra e outros, como sendo Brahma. Não é Brahma, tá? Como sendo Brahma. Isso Brahma. está sendo explicado, isso, Brahma é o ser, Brahma é aquele espírito onipenetrante, espírito supremo informe. Isso está sendo explicado aqui. De acordo com o Sutra, né, com a máxima, Sasyadevatetyana, os devas são somente deidades adoráveis para aqueles realizadores desse sacrifício, Deva Yajna. Brahma não é mencionado aqui. Nesse verso, Yognaha significa os karma yogis, enquanto apare, que são apare literalmente os outros, implica jnana yogis. Brahmanal significa que Brahma ou Paramatma é o fogo sacrificial. Neste fogo sacrificial, o Tatpadartha, ou seja, a verdade absoluta, o Jnanan, ou seja, a oblação, Ravi, na forma de Tam Padartha, a diva, é o Jnanena, que é oferecido por cantar o Pranava Om. Na verdade, qual é a meta do sacrifício? Satisfazer a Deus. Agora, cada um dá o que tem. Eu quero, né, a gente faz uma oferenda de uma fruta, mas
A gente sabe que Deus não precisa disso. De fruta, legume, dinheiro, ghee, não precisa nada disso, né? Mas é o que o cara tem. O outro ali, o Gnani, vai oferecer a sua mente, uma coisa um pouco mais sutil, é o que ele tem, né? O Bhakta, ele tem que oferecer o eu, seu coração completamente, todas as suas atividades, né? É mais ou menos o que ele está falando aqui. Sim. Este mesmo Jnana Yajna, seja o sacrifício do conhecimento, grosso modo, será glorificado mais tarde. Aqui a palavra Jnanam e Jnanena tem sido usado para o objeto que é oferecido, né? Esse terceiro caso, Jnanena, por meio de, né? Então, o objeto que é oferecido, que é aqui, e outros instrumentos de oferecimento, como lada, tipo uma colher sacrificial. Em outras palavras, entende que Shuddha Diva, a diva pura, o eu puro, e Pranava, que é o Om, são indicados pelo entendimento superior de Jnana e Jnanena. É meio complicado, né? Mas Isso é meio. Acho que eu não estou entendendo. Eu Mas entendi o que basicamente é você isso que eu falei. Tá. Basicamente é isso que eu falei, né? Cada um vai dar, né? Os Vedas, o que, é que eles são muito inteligentes, óbvio, né? Então eles abrem um leque muito grande para qualquer um, para todos os tipos, né? Qualquer um, para todos os tipos de pessoas. Eles sabem De mentalidades, de pensamento. exatamente, porque não é todo mundo que vai aceitar isso ou aquilo, né? Qualquer pessoa inteligente, tendo nem ser ouvido, vai que as pessoas não vão entender. Então, Gurudev até falava, né? Você vai dar a papa para a criança, a papinha para a criança, e já aquele kitri, aquela mistura de arroz para um adulto que ele vai aguentar. Então, o outro só tem dente, não tem dente, não sei o que lá, a criança, né? Estômago fraquinho. Então, cada um é cada um, né? Então, a gente tem que ter essa cuidado, E né? também entender que não é porque é védico que é Vaishnava. Não é Indubitavelmente. porque está nos Vedas que vai explicar a adoração a Krishna. A adoração a Krishna é um dos segmentos védicos, né? É um Nem tudo que segmento de estudo, né? Um segmento de estudo. nem tudo que é védico é Vaishnava, mas tudo que é Vaishnava é védico. Isso, É exatamente. porque, na verdade, Vedasta Sarvayaham Eva Vedyaha, né? Krishna diz na Gita, ele vai falar, né? Na verdade, a meta do Veda é me conhecer, mas cada um tem um nível. Então, o cara, né, a meta mesmo é conhecer Deus. Uhum. Porém, o cara vai dando uma burilada aqui, burilada lá. Aí tem, por isso que confunde. A pessoa que não tem um guru, confunde. Pô, isso aqui está falando para fazer isso, isso aqui está falando para aquilo. E, pô, tem deva para cá, Deus para lá, deva para cá. Isso confunde. Né? É. Por isso que o guru ele vem, explica tudo daquele jeito, fala, olha, isso aqui é para fazer isso para ir afunilando, é um processo de afunilamento de Uhum. desejo. E que nem sempre se dá na mesma vida, ainda tem essa. Indubitavelmente, minha Esse cara, afunilamento, às vezes, demora vidas e vidas para em acontecer. geral, que eu saiba, não dá numa vida só, não. Pois Se é. dá numa vida só, é porque já passou por várias, né? Porque já passou por muitas lá para trás, Ah, para chegar não faz nessa e parte, entrar no de Vaishnavismo. cabeça, né? Já passou por muita coisa lá para trás. Continuando aqui, o Prakash Kabrit, comentário por nosso Shila Guru. Shila Bhaktivinoda Thakur expressa o humor, o sentimento de Krishna da seguinte forma: aqueles que adotam um voto de realizar sacrifícios são chamados de yogis. Existem vários tipos de sacrifício de acordo com diferentes atitudes dos yogis. De fato, existe muita variedade de sacrifícios, tantas variedades de sacrifícios, quanto existem tipos de yogis. Todos os sacrifícios podem ser divididos em duas partes gerais, assim, baseados em Vijnana,
seja ele botou aqui, Vijnana, o entendimento científico, né, o entendimento prático. Karma yajna, o sacrifício de karma, consiste de oferendas sacrificiais. E jnana yajna, ou seja, sacrifício, digamos assim, intelectual, né, bem acima, tudo bem. Sacrifício na forma da deliberação sobre Chit Tattva, ou seja, sobre a verdade da consciência, né, do ser consciente. Mais ou menos, ele está oferecendo objetos, digamos assim, o outro está inquirindo sobre o que é a verdade. O outro não inquire tanto. Que é o Gyani, é o estudioso, né? Exato. Que estuda filosofia e tal. É o buscador da verdade absoluta. Sim. O outro não, o outro ele oferece objetos, oferece as coisas. Também está na história dele, não tem problema. E o outro ele já passou dessa fase, digamos assim. Mas ele falou, não, quero saber o porquê disso aqui, eu não quero ficar aqui onco sou, onco vim, como diz os mineiros. E para um covô. Onco vou. Mineiros que são assim, tudo on. Olha, mineiro avançado. Onco tô, já estão ali, como fala, falando prana. Então, vamos lá. Isso será explicado mais adiante. Agora, por favor, ouça enquanto explico algumas variedades de sacrifícios. Os karma yogis realizam sua adoração por meio de Deva Yajna, ou seja, a adoração dos meus, Krishna falando, né, representantes autorizados, tais como Indra e Varuna, que, né, pela minha potência externa, são dotados com poderes específicos. Né? Então, alguém adora esses deuses, que é muito comum na Índia, tem adoração em árvore, naga, cobra, tem de tudo. Indiano adora adorar. Né? Eu acho que contei para vocês, já vi até no altar atores de Bollywood. Né? O negócio ficou famoso, grande, os caras adoram. O negócio deles é adorar. Né? É bem engraçado. E muitas vezes você vai ver nas árvores, às vezes uns shrines, uns santuários, com pedras, com cobras, né? Eles adoram, aí uma adoração mais bem primária, os espíritos. Tem também rola um jabaculê forte lá também. É uma pessoa mais grosseira, né? Sim. Enfim, esses já são mais elevados, não são bhaktas, mas já são a um nível bem melhor. Né? Imagina, se todo mundo adorasse os devas, o mundo ia ser muito bom. Melhor. Ser muito bom, né? Não seria transcendental, mas seria bom demais. Então, mas esses devas, eles dependem, né, da energia de Krishna também. Eles não são independentes, né? É como eu dou algo para alguém e esse alguém dá para outro. Né? Então, Krishna dá para ele, né? E eles dão para os outros. Então, vamos lá. Por tal adoração, estes Karma Yogis gradualmente alcançam o estágio de Niskama Karma Yoga. Todo mundo se lembra que é isso, não é? Dona Mônica Nobre, né? Que agora ela vai até falar para a gente o significado de Niskama Karma Yoga. Então, olha, uma dica de você guardar é você separar um pouco as palavras. Tá. Niskama, karma você já sabe. Yoga já sabe, né? Claro. Karma, ação. Niskama, você lembra do Kama Sutra? Lembra de Kama Sutra? Não é o melhor lembrança, mas tudo bem. Kama é desejo. Nis, não. Então, é o que é o processo de você agir, porém não querendo kama, não querendo o desejo, o fruto da ação ali. Você não desejando o fruto da ação. Né? Agir sem desejar o fruto. Isso. Então, tem que pensar que tudo vai se basear que a gente é egocêntrico.
E Bhakti, ela é o quê? Teocêntrico. Então, qualquer coisa que a gente pense para nós mesmos não é muito legal. Qualquer coisa que a gente pense, faça para ele, qualquer coisa, sempre entrar, né, vai ser bem interessante. Vamos lá. O sacrifício desses Jnana Yogis consiste em oferecer-se, né, Tampadatta, como o ghee, como aquela manteiga, no fogo de Brahma, por recitar aquele mantra Om. E o Mahavakya, ou seja, a grande frase, a grande afirmação, Tatuam Asi, eu sou o seu servo. Lembrando sempre que outras pessoas das aulas de yoga, eles falam muito isso, porém o significado é diferente. Né? Tatuam Asi, eles vão dizer que eu sou isso. Eles vão trazer como eu sou isso. Né? Tatuam Asi. Aqui ele fala, não, eu sou seu servo. Servo de Krishna, né? Uhum. Então, é fica interessante que ele vai oferecer-se como guia, né? Assim como a gente vai, oferece a manteiga ali no fogo, ele está se oferecendo, ah, a, digamos, a, a busca dele, no caso aqui dele, né? Na busca dele. Estou oferecendo minha vida, mas ele oferece a vida para querer saber quem é. E embaixo você vai querer oferecer sua vida, quer nem saber quem você é. Você quer satisfazer a Krishna, né? Tem uma diferença bem sutil aí, na verdade. Se oferece, se oferece, em Bhakti, você se oferece a Krishna para adorá-lo. Você oferece o seu coração e sua mente para adorar ele como única meta de vida. Então, quem você é, para onde você vai, não importa. O que importa é Krishna. E ele fala aqui, né? Ele oferece como um guia no fogo de Brahma. No Uhum. fogo de Brahma. Na verdade, ele quer outra coisa, né? A superioridade desse último que a gente falou, Jnana Yajna, né? O sacrifício, será explicado mais tarde. Tudo bem? Tudo bem. Tudo Verso bem. 26. Shrotradinindrayani samyagneshu juhati Shabdadi Vishayananya Indragnishu Juhati. A gente sempre tem Juhati, né? Oferecer. Juhati quer dizer ele oferece. Os Nastika Brahmacharis, o que é isso? Nastika Brahmachari? Nasty. Brahmachari, a gente pode dividir também Brahmachari, né? Achar é você se portar como Brahma, de acordo com as regras de Brahma, do Espírito Supremo. Brahmachari quer dizer isso. Em geral, o Brahmachari, grosseiramente falando, ele é um celibatário que se entrega ao mestre. Na vida dele, é só para o mestre. Brahmachari. E Nastika quer dizer que ele é firme. Né? Leitor? Nastika, ele é firme no propósito Ah, dele. tá. Ou Nastika Brahmachari, às vezes traduzem como celibatário vitalício. Vocês não estão acompanhando, infelizmente, quarta-feira, às 6:30 da manhã, a vida de Bhakti-Pranayana Keshava Goswami Maharaj. E ele, com 16 anos, mais ou menos 16 anos, ele falou: a partir de hoje, eu nunca vou me tornar um brahmachari, nunca vou me relacionar com ninguém. Com 16 anos. A gente está lendo a vida dele, não percam. Já falamos, já teve duas leituras, quarta-feira, às 6:30 da manhã, mas fica gravado. É Ah, tá. bem, a história dele é muito legal. Ele foi, quando era garoto, uma águia pegou ele. Olha que loucura. Ele era um bebê, uma águia pegou ele. A mãe dele tinha passado o olho, ficando só uma águia bem.
voa com ele. Caramba, que desespero da mãe. É, e deixa numa cortiça no meio do rio. Muito louco. Aí todo mundo ficou assim, ó, que garota especial. É muito Deixa legal a vida dele. onde? No meio do rio? É um rio, tinha uma cortiça Uma flutuando. cortina. Cortiça, é uma casca de árvore. Casca, Ah, sim. como se fosse um barquete. Uma Sei. casca solta. Nossa, E vai, deixa ele lá. Será que foi garuda? é. Ele não fala isso, não, tá? Então, voltando aqui ao nosso estudo. Os Pássaros sagrados, né? Que a Como? gente tem outros pássaros sagrados. No Ramayana mesmo aparece um outro, Um abutre, jataio. Jataio, Jataio. Jataio, é um Isso. abutre. Então, vamos lá. Os Nastika Brahmacharis, como já foi falado, oferecem seu ouvir e outros sentidos no fogo da mente controlada, enquanto os grihastas, né, as pessoas casadas, oferecem os objetos dos sentidos, tais como som, no fogo dos sentidos. Vamos lá. Esses primeiros Brahmacharis oferecem Indriyani, né, os Indra, quer dizer, os sentidos, o ouvir e outros processos sensórios no fogo da mente controlada. Então, o que ele está fazendo? Então, uma analogia com uma cerimônia que tem fogo, que você joga o guia, essa coisa que você vai ver a Deus, Krishna, e aqui ele está falando de uma forma mais etérea, né? Ou seja, o que ele está fazendo? Ele está oferecendo, como vocês agora estão oferecendo seus ouvidos, somente tentando, a gente está tentando aqui entender, glorificar Cristo. Então, isso é oferecer. Uhum. Se a gente ficar vendo, sei lá, televisão, a gente oferece o que? Os nossos sentidos à ilusão. Maia, né? Uhum. Aqui a gente está oferecendo a Krishna, pelo menos. Estamos tentando. Oferecendo a minha margarina aqui. Não tenho que ir, vai de margarina. Margarina faz mal à saúde, Pri. Exato, por isso mesmo, por isso que eu estou falando. Eu não sei se foi o primeiro sacrifício que o Prabhupada fez. Foi um casamento, mas também que era junto com o casamento. Botaram margarina derretida para ele. E ninguém Nossa, sabia o que era ghee. caramba! A noiva chorou, assim, falou, isso começou muito mal. Ele eu não sabia, Olha coitado. aqui tem uma frase no final, na Gita, que diz assim: os celibatários irresolutos ou grihastas, casados religiosos, oferecem os objetos dos sentidos, entre eles o som, ao fogo dos sentidos. Isso. Mas eu não entendi os celibatários irresolutos. Vamos chegar lá. Grihasta não é celibatário. Vamos chegar lá. Então, dessa forma, continuando, eles completamente dissolvem os sentidos na mente pura, falando dos brahmacharis. Agora, isso que a Murada falou, pois irresolutos brahmacharis, grihastas que ele botou aqui, oferecem objetos dos sentidos, tais como som no fogo dos sentidos. Sim, O mas eu não verdadeiro entendi. grihasta, ele é chamado de grihasta brahmachari. O Ah, verdadeiro grihasta, né? Não sim. é casado. Grihasta é mais que um casado, né? Porque o sexo que ele faz, digamos assim, não é considerado uma coisa mundana. Ele não é um cachorrão. Ele não faz sexo restrito, tem regra. Ele só faz sexo para produzir filhos, né? Isso é o high level. Isso é o high level. Para tu ver. Então ele é considerado brahmachari. Um grihasta mesmo, né? É óbvio que isso é muito difícil, especialmente aqui na nossa cultura e tudo mais. E principalmente em Inclusive, Kali Yuga. mas inclusive tem um casal que é muito legal, que eles orientam os brahmacharis, os casados, assim, casal bem, bem interessante. Porque que eles chegaram à conclusão, na prática mesmo, que
se a pessoa não está preparada para fazer tais coisas, vai dar ruim, vai ficar ruim. Então, eu achei bacana, eles são bem Vai gerar práticos, bem. conflito, né? Exatamente. E eles orientam, né, especialmente a pessoa muito nova e às vezes Principalmente os jovens, né? tem os hormônios, então, a mil. Né? O Uhum. ideal que você é casar com uma pessoa, né, que seu cônjuge, ele seja mais ou menos no seu nível de devoção, porque senão fica uma coisa meio díspare, Isso, né? E exatamente. eles dão maior força, eles orientam, falam, olha, vai devagar, devagar. E com o tempo, se eles são focados em Cristo, né? A idade mesmo, né? Aquilo vai sumindo, Vai até ficar diluir. amigo, É. né? E agora tem gente que não entende. Olha, o próprio vegetarianismo e o canto da japa, o Mahamantra, você já vai fazendo a energia sair dos países, dos chakras Baixo. básicos e subindo, já vai subindo. Você já vai não tendo tanto apelo ao chakra básico e o chakra sexual. Você já vai fazendo, porque vai purificando, vai sutilizando os sentidos. Vai sublimando, né? Vai sublimando naturalmente. É, isso Não aí precisa forçar a barra nenhuma, vai não, sublimando. não quebra, senão dá ruim. É, Se não você pode ser de permanecer já. fora para dentro. Não É, pode ser uma obrigação interna, tem que ser de dentro para fora. Dentro para fora. por Você isso que tem que eles ir falam, sentindo a pelo não menos, necessidade mais do sexo, paulatinamente. se Né? você, hoje em dia, se você ficar com o mesmo cônjuge, já é uma maravilha. Então, se você conseguir ficar sempre com o mesmo cônjuge, na boa, isso já é um grande avanço para a gente aqui, né? É verdade. Numa boa, os dois fazendo as coisas para Cristo, é muito legal. Aliás, o Grihasta, como o próprio nome diz, Grihasta quer dizer estar, quer dizer fixar, como na estica, ó, na casa, fixar no local. Uhum. Isso é muito importante, porque, em geral, você vê os bons tempos, eles têm bons brahmacharis e bons grihastas. O Uhum. grihasta, ele dá a força financeira, econômica, ele é estável. Os brahmacharis, os solteiros, eles vão para cá, vão para lá, vão para lá, vão para cá. Eles não são stuck nesse É, sentido. Então, sim. na verdade, a base seria os grihastas mesmo. Bons casais, se você tem bons casais, Uhum. a chance de sucesso é muito grande, É. né? Porque eles estão mantendo ali, estão bancando, e os Pois é. brahmacharis, né, vêm e vão, eles vêm e vão, vêm e vão. E você vê que o Varna e o Ashram, ele se combina, porque tanto Aproveitar. Vaishya quanto Grihasta, que é o que pode trabalhar, que pode produzir riqueza para proporcionar ao meio da sociedade, né? E o Grihasta para proporcionar o meio de sobrevivência da família, são os esteios da sociedade. Exatamente. Né? Todos dois, tanto o Ashram do Vaishya, do Grihasta, quanto a casta dos Vaishyas. É que, em geral, né, o Vaishya vai ser grihasta. E o grihasta, Isso. o brahmachari, ele, né, não pode ser Vaishya, e nem o sannyasa. Não, Tem, pois é. tem assim, né, mas a gente não vamos citar exemplo. Mas tem Não, que fazem mas negócio, geralmente, mas não é para fazer geralmente, negócio. é, O sannyasa e o brahmachari, eles não são para fazer negócio. é, Eles não devem fazer negócio. sim. Eles ganham de doação. Eles não tem que ter pensão, aluguel, não é isso não. Tudo bem, Kali Yuga, às vezes né, passa o pane, mas o sannyasa mesmo, ele depende da misericórdia de Krishna, né? Eles vão achar, Uhum, é. né? Enfim, vamos lá. Verso 27. Sarvanindriya karmani prana karmani chapare atmasamyama yogagnau juhoti jnanadipti dipti. Agora,
Outros yogis oferecem as atividades de todos os seus sentidos e os ares vitais, desculpa, e os ares vitais no fogo do eu controlado, que é iluminado pelo conhecimento. Ai, ai, ai. Né? Bhavanuvada. A palavra apare significa o conhecedor do puro Padartha, chamado o eu, o verdadeiro eu. Ok? Uhum. Aqueles yogis oferecem todos os seus sentidos, as atividades dos sentidos, tais como ouvir e ver, os 10 tipos de prana, de áreas vitais, e as ações desses áreas vitais ao fogo do eu controlado, ou ao fogo da existência purificada da diva. Então, para dar em outras palavras, eles dissolvem completamente a mente, completamente, né, a inteligência e os sentidos nos 10 áreas vitais do eu puro. A gente vai falar nisso. O entendimento deles é que a alma pura, Pratyatma, é tudo que existe e que a mente e assim por diante não tem uma existência verdadeira. Ele está falando agora mais desse yoga que a gente conhece, de Ashtanga, yoga e assim por diante. Fica ali meio assim, meditando, né? Aquele Uhum. arquétipo. Então vamos lá. Os 10 tipos de áreas vitais e as suas ações. Aí tem uma coluna nome, outra ação. Prana, ele vai botar como outgoing, é sair, né? Exalar. Apana, entrar. Né? O outcoming, outgoing, incoming, em inglês aqui. Inspirar. Samana, ajustar o equilíbrio de todos os objetos, né? O comer e o beber. O dana, ascender, subir. Viana, se mover em todos os lugares. Na verdade, o Viana é que controla os 5 pranas. Naga, arrotar. Arrotar. Kurma, Que é o abrir os arro... olhos. Por que o arrotar? Olha, isso aí é mais dos yogis, eu não entendo muito não, mas é uma saída de ar. Quando você arrota, Ah, tá, tá. é uma saída de ar. Kurma, abrir os olhos. Tinha um yogi que ele veio aqui no Brasil que ele respirava pelos olhos. Não sei se ele Ah, É? é? é uma Não figura. sabia, não conhecia. Não. É Krika, Suci, Devadatta, Você já? bocejar, e Dhananjaya, permanecer no corpo mesmo após a morte. Por que Mesmo que após a morte. Krishna não chama Arjuna de Dhananjaya? Quem que chama quem de Dhananjaya? Krishna chama Arjuna de Dhananjaya. Por quê? Dhananjaya também pode ser aquele que coleta riquezas. Ah, tá. Mônica Nobre, permanecer no corpo mesmo na morte. Como isso Porque acontece? tem até um exemplo Hum. de um grande yogi que ele aparentemente, ele não morreu, mas ele fica puro osso. Ele fica no osso, né? Fica no osso. E o prana dele corria entre os ossos. Que coisa. Hum. Quem se lembra desse? Asura. Ah, Na história de Nrsimhadeva, Nishinradeva. É o Hiranyakashipu. Hiranyakashipu. Isso. Ele faz uma austeridade, que ele fica assim, É. durante milhares de anos. Então a carne dele vai sendo comida, Que co- né? Ele vai apodrecendo e ele vira osso puro. Né? Ele fica uma caveira, assim, um esqueleto. Só que ele, no Bhagavata, ele descreve que ele tinha um poder, ele controlava os pranas. E o prana ainda corria entre os ossos dele. Então Caramba. ele estava morto-vivo. E eles fazem esses sacrifícios absurdos
em troca de poder. Isso aqui é o mais doido, né? Ah, é? É, Os mais os asuras. asuras, né? Eles O os yogi, ele não asuras. quer muito isso, não. O yogi quer, Não, não, eu digo, os no caso. asuras fazem esses sacrifícios para É. depois solicitar poderes fortíssimos. É uma coisa absurda isso. Absurdo. Uma patuscada, uma patuscada. É, O quê? O que você Uma falou? patuscada, patuscada. uma Ah, patuscada. patuscada. É. Patuscada. Verso 28. Tudo bem, né? Essa parte é mais técnica, ali não é para gente. Mas a princípio vai ser isso, né? Como sempre não tem pranayama, todo mundo já ouviu falar, né? Pranayama. Ai, Né? pranayama é um espetáculo. Adoro fazer pranayama. E você, se você. Opa, olha aí, Saiu. você já falou aqui, ó. Bocejo, O Krika. Olha, Prana. devadatta. E se você saiu. reparar, tem os dois Ah, lados, que é Ida e Pingala. ah. Se você reparar, um lado sempre está mais obstruído que o outro. Uhum. Sempre, né? É, E por que Não, isso? E por que isso? é a predominância de Raja ou Tamas. Eu agora sempre me esqueço qual é o lado. Um lado é Raja, outro é Tamas. Ah, é? Eu acho que Puxa, aqui é Raja. Raja e Tamas. E quem respira assim harmoniosamente é Sattva. Por isso que esses yogas eles conseguem fazer Sattva. ah, Eles não têm essa aqui. Isso varia, se eu não me engano, de 24 minutos, tem uma variação. De tempos em tempos, durante o dia, se você reparar, às vezes passa para um, às vezes passa para outro. Ah, vou ver isso. é capaz de Raja ser o lado direito, né? Que é o mais ativo. O Tamas ser o Ah, lado eu não me lembro. Estou achando que Deve deve ser. ser, pela lógica, deve ser. Eu pensei que era só o meu nariz que fazia isso. Não, todo mundo. Ah, todo Só, mundo? só dos yogas. Os yogas mesmo, poderosos, eles não têm essa coisa Bem de questão de direto, sattva. né? O meu lado esquerdo funciona melhor do que o direito. Eu tenho um pouquinho de sinusite. Né? Lado esquerdo. Então, Meu vamos lado lá. esquerdo funciona melhor que o direito. É. É. Agora, vamos ver. Vamos para o verso 28. Dravyayanastapolyana Yoganyanastatapare Sadhyayanansnyanascha Yattaya Samshita Vrataha. Algumas pessoas realizam Dravyayana, sacrifício das posses. Ele falou aqui. Vamos lá. Algumas pessoas realizam Dravyayana, né, por dar suas posses em caridade. Outras realizam tapoyana por fazer austeridade. E ainda outros, yoga jnana, por praticar o yoga do misticismo octoploa, que é o famoso Ashtanga Yoga. Uhum. Aham. Outros realizam Swadhyaya jnana, por estudar, Swadhyaya é estudar os Vedas e adquirir conhecimento transcendental. Todos que fazem tais esforços seguem votos estritos. Então, yoga não é meia hora de academia, né? Todo esse pessoal que está falando aqui, isso que a gente está falando, nem bons materialistas nós somos, né? Porque os bons materialistas, eles seguem o Vedas, eles fazem votos, não é curtir, encher a cara, nada, né? Eles sabem usufruir até da vida de uma forma regular, tranquila, né? Então, nem bons materialistas nós somos no momento. Nem usufruir direito a gente sabe. Vamos lá. Bhavanuvad. Aqueles que realizam sacrifício por oferecer suas posses materiais em caridade são chamados de dravya, né, que a gente já viu, yajna. Aqueles que realizam sacrifício com tapasya, né, tais como Kritya Chandrayana Vrata, ele vai explicar mais tarde, são chamados de tapo, jnana, tapas, quer dizer, calor também. Austeridade, calor, ou seja,
é aquela atividade que ela vai gerar um fogo que vai queimar muitas impurezas. Uma Né? tapásia? Não. Tapacea quer dizer isso. Austeridade. Mas vem de calor. Tapa literalmente quer dizer calor. Tá. Né? Então, vamos lá. Até quando a gente fala muito Krishna Kata, eu fico com calor. Eu fico com calor. Às vezes eu me lembro que no frio eu começo a falar e daqui a pouco eu tiro a blusa. Eu gero tapas, né? Então, inclusive tem uma corrente de yoga que eles fecham toda, acho uma loucura, eles fecham toda janela, já fiz isso quando era jovem, fecham tudo, aí começa a suar, 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 eu acho muito louco. Enfim, acho que eles confundem um pouco o calor. É a sauna do yogi. É, ok. Aqueles que realizam sacrifício por Ashtanga Yoga são chamados de Yoga Yanaha. E aqueles cujo sacrifício é somente estudar os Vedas, a fim de adquirir conhecimento, são chamados de Swadhyaya Yana, Jnana Yanaha. Yanaha. Todas as pessoas que fazem tais esforços são chamados de Samshita Vratar, ou seja, realizadores de votos estritos. Então, né, ir para a água de yoga, suar, depois tomar uma ferva na esquina. Brahma, vai tomar uma Brahma na esquina, né? Brahma é outra coisa. Então, todos eles, né, as pessoas são sérias, né, são sérias no propósito delas. Prakash Kavriti. Aqui Bhagavan Krishna está descrevendo vários tipos de sacrifícios. Os karma yogis dão roupa, comida e assim por diante de caridade, que é seu dravya yana, ou seja, o sacrifício dravya das suas posses. Eles realizam atividades para o bem-estar das pessoas que são descritos no Smriti Shastra, nas escrituras, tais como, essa aqui é uma coisa mais da época, né? Cavar poços, botar lagos, estabelecer, né, templos para os devas, dar comida, fazer parques, jardim. Né? Cavar poço é muito importante na Índia. Assim, é uma atividade muito, eles consideram uma atividade muito auspiciosa, né, de caridade. Cavar poços dá água para as pessoas, né? Dá água. Existem outros que realizam atividades tais como proteger os seus dependentes e assumir um voto de não violência contra todos os seres. O seu karma é chamado de data karma, ou seja, atividades caridosas. Existem outros ainda que realizam sacrifício com o propósito de satisfazer os devas. Tal ação é chamada de Ishta Yanya, ou seja, o sacrifício para os Ishtas, para os devas. Alguns realizam ah, coisas muito austeras, né, votos austeríssimos, tais como Chandrayana, que vai ser explicado, o qual é explicado no Manu Samhita. Manu Samhita. Né? São códigos, Manu Samhita são códigos de conduta, moral. Então vamos lá. Manu Samhita 11.214. Kritra, Kritra. É difícil falar. Kritra. Vrata. Kritra. E fala aqui, Kaikangrasan Arniyat Tri Ahani Trini Urvavata Triyaham Chupauswit Antian Atikritsha Charanvicha. Difícil. Pelos primeiros 3 dias, tradução, tá? Do Manu Sanitário, uma pessoa come somente uma mancheia de comida durante o dia, né? Uma mancheia. Nos próximos 3 dias, ela come somente uma mancheia diariamente à noite. E nos seguintes 3 dias, ela come essa mancheia durante um dia
desculpa, mancher por um dia sem mendigar, isso aí. E para os últimos 3 dias, ela faz o quê? Ela jejua completamente. Então, são 12 dias, né? 3, 3, 3, 3, não é isso? Ela vai diminuindo a sua quantidade de comida. Esse voto austero é chamado de Kitsra Vrata. Okay? Chandrayana, outro tipo de voto, escrito no Manu Samhita 11.217. Ekaikam rasayat pindam krishneshu klecha vadit upas prisham strit shravanam eta chandrayanam smritam. No dia da lua cheia, uma pessoa deve comer somente 15 mancheias, 15 porções de comida por dia. Depende do tamanho da porção, se o cara. Mas subentende que são porções pequenas, né? Após seus banhos da manhã, do meio-dia e da noite. A partir do primeiro dia do mês lunar em diante, ela deve reduzir sua comida por uma porção a cada dia. E no 14º dia, ela deve somente comer uma porção. Ou seja, 15, 14, 13, né? Cada dia ela vai diminuindo uma porção. E ela tem que completar, no 15º dia, né? Ela tem que fazer um jejum completo, né? No dia da lua escura. Lá é Shukla Paksha, Krishna Paksha, tem umas coisas diferentes. A partir do primeiro dia da lua brilhante, diante, ela incrementa sua alimentação por uma porção a cada dia. E no final ela faz o inverso, né? Ela começou com 15, vai para 0, e do 0 ela vai para 15. Isso se chama Chandrayana Vrata. Ou seja, o mês todo. Né? Isso tem a ver com a lua também, por isso que é chamado de Chandra, não? Chandrayana, mais ou menos o caminho da lua. Existem outros que realizam sacrifício por devotarem-se ao yoga. Seu sacrifício é realizar Ashtanga Yoga enquanto residem em um Punya Kshetra, ou seja, um lugar piedoso, né? Kshetra, um local, Punya, piedade. Ou um Tirtha, que é um lugar sagrado. Patanjali disse assim, Yogastita Vritti Nirodha, ou seja, yoga significa controlar as várias atividades da mente. Né? Inclusive, né, de ver que a pessoa fica muito ansiosa, muito nervosa, o prana dela já fica descontrolado. Uhum. Não, respira fundo, né? A gente fala, não, respira fundo. Mas quando você faz você está num estado de ansiedade e você faz um pranayama de respiração profunda, inspirar e expirar profundamente, lentamente, aquela ansiedade vai diminuindo na mesma hora. É impressionante. Como o controle da respiração controla o emocional da pessoa. Indubitavelmente. Felicidade, no quer dizer sukha. Tristeza quer dizer dukkha. Ka é prana. Quando tem sukha, seu prana está bem, é feliz. Quando está dukkha, é coisa boa, é coisa ruim, está ruim. Então, quando o prana ele se desnivela, quer dizer que você está infeliz. É dukkha. É sukha e dukkha. Dukhalayana shasvatam. Sarva loka maheshwara. No Krishna diz na Gita, Dukhalayana shasvatam, que é um lugar de miséria, de dukkha, que o prana aqui nunca fica, na verdade, assim para sempre. O prana. Inclusive tem uma coisa muito bacana, assim, de um conhecido nosso, um Vaishnava, que ele explica o movimento do Mahamantra de uma forma yógica. Porque não, a gente é o quê? A gente canta Hare Krishna, está tudo bem. Mas ele explica, assim, como o Mahamantra ele vai controlar teu prana.
É muito interessante. Muito interessante. Mas eu até É o falo isso numa sexta-feira. Prayojan? É o Prem Prayojan. Prayojan? Nossa, ele dá um aulão, ele divide. Primeiro, ele divide o ser, ele vai dividindo nossas categorias, fala da formação do arrancar, de novo, explica direitinho o que é prana. O prana, Ah, que mais ou menos ele conduz o eu, a alma, né? Depois ele fala como é que o Mahamantra ele vai influenciar, né, no prana. É muito interessante para os yogis, assim, o pessoal de yoga, é um approach diferente. Para a gente sabe que é, cantando Mahamantra vai controlar, mas mas a de gente não tem repente essa coisa. até um controle da respiração no ritmo, para melhorar o ritmo do mantra, do Mahamantra, talvez exista uma coisa assim, como respirar bem É bom, durante o cantar do Mahamantra. Deve ter é uma bom, é bom. orientação assim, que eu não sei, por Eu não exemplo. convém não, Não, mas é bom, né? deve ter, porque uma cadência, né? O Mahamantra tem uma cadência. Se a respiração tem uma É, cadência, talvez exista uma cadência perfeita para cantar o Mahamantra. é, A nunca ouvi respiração falar não, mas pode ser que tenha. É porque na verdade isso é só o sadhana, né? A prática, que é bom. Porque o Mahamantra a gente sabe que ele não depende de prana, na verdade, né? Mas ah, é bom, pro sadhana é bom, mas é melhor que você pode. é, É, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A cada inspiração dá para você cantar o Mahamantra e soltar com ele, né? Sabe qual é o pranayama de Radha Krishna? hum, Fazer assim, enquanto Radharani faz assim, ó, inspira, Krishna inspira o ar todo, todo o prana dela. Aí depois ele faz, e ele fica assim, barriguinha com barriguinha, um hum, inspirando o que tem de dentro do outro, assim. uhum, Esse é o pranayama. Sabe qual é o asana de Radharani? O hum. colo de Krishna. É, Ah, claro. esse é o asana, é o Bhakti asana. Eu tenho uma imagem aqui que ela está sentadinha no colo dele, Ah, no Kundya. esse é o verdadeiro asana. Não, nada de muito equilíbrio. Tem outros asanas, mas não vamos citar. Então, a gente parou no Yoga Chitta Vritti Nirodha, que é a determinação, né, desculpa, a determinação, não, a definição de Patanjali para o Yoga Octoplo, Ashtanga Yoga. Ele continua aqui, os 8 membros, as 8 partes, o Mahakala diz, de Yoga são Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e, por fim, Samadhi. Inclusive, já falamos aqui de Yama e Niyama, que é bem interessante, né? Se você faz Yama e Niyama, você acaba adquirindo poderes. É Satya, um exemplo. Satya, você fala sempre a verdade. Eles dizem que se você fala sempre a verdade, você adquire o poder de o que você falar vai se tornar real. Não tem Uau! como, não tem como. Porque se você sempre fala a verdade, então nunca você vai falar algo que seja mentira. Por isso que Uhum, o sábio fala, né, faça aí, faça quando ele sábio fala assim, não, isso é isso, aquilo vai se tornar. uhum, Então, você segue ele, você ganha vários poderes, dependendo. uhum. Tem um estudo assim sobre os yamas e niyama. Tem a evolução do asana, que é interessante também, que hoje em dia esses asanas de movimento, Evolução de quê? e dos asanas, Ah, asanas, não vai ficar a cabeça para baixo, isso é bem recente, é bem recente. hum, A gente vai encontrar, se eu não me engano, no máximo 3, eles consideram asana, que é o Sukhasana, no Yoga Sutra de Patanjali. Então tem uma história da evolução, ou involução, na verdade, para mim é evolução, do asana.
Porque o Patanjali ele não está interessado em malabarismo, acrobacias. Ele quer o que? Fixar, né, o prana, calmar o prana, deixar a mente estável para botar. Dizem que ele não especifica exatamente, ele não é impersonalista. Ele chega até um ponto e você escolhe, né, se você quer seguir caminho X ou Y. Então tem um estudo sobre a evolução de como é o sukhasana, você fica sentado meditando, só que com o tempo, né, Kali Yuga avança, a gente vai ficando mais irrequieto, os asanas começaram a ficar em pé. De em pé, né, começa sentado, fica em pé, começa a se mexer, depois tem um movimento. Bem legal, inclusive com ilustrações, como o asana, devido à inquietude mesmo da mente da pessoa, vai virar o que é hoje, tipo ginástica. Ashtanga Vinyasa, que é Então é bem continuado. interessante. Que é a involução, para mim, né, a involução do yoga, porque você acaba Quer dizer virando que, ginástica. Uma quer dizer boa que, ginástica, quer porém, dizer que não é a o Hatha propósito do yoga. Yoga é a yoga ideal, que é a yoga sentada e com o pranayama o tempo todo sendo executado durante. Quer dizer, o Ashtanga Vinyasa também tem o pranayama, mas é aquela coisa continuada, é muito mais dinâmico que o Hatha Yoga. Não tem. Que a meta de Patanjali não é ter saúde, então isso é uma consequência de você fazer aquilo ali, mas não é a meta dele. A meta dele é elevação espiritual, diferente do que tem hoje, né? E você até fala que mas, enfim, coisa dele lá, né? Vamos lá. Outros karma yogis chamam o estudo dos Vedas Jnana Yajna, ou seja, o sacrifício do estudo, e eles somente realizam esse processo. Tranquilo? Shloka 29, vai até o último. Apane juhvati pranam prane panam tatapare pranapanagatirirdhva pranayama parayanaha apare nyataharaha pranam praneshu juhvati. Outros ainda, que são devotados ao pranayama, né, o controle do vital, oferecem prana, né, se é respiração externa, né, em apana, na respiração interna, inspiração e expiração, e vice-versa. Aqui diz que é o ascendente, a respiração ascendente e a respiração descendente, que é o apana. O prana é a respiração ascendente, quando você inspira, né? E quando você expira é a descendente, é o apana. Então, vai em oposição ao outro. Né? Por gradualmente parar tanto o prana quanto a apana, eles ficam fixos em pranayama. Né? Yama quer dizer controlar, apertar. Yama tem um efeito constritor, da ideia de um efeito constritor. Outros, enquanto param o processo de comer, oferecem seu prana ao fogo do próprio prana. Opa, é meio confusão. Comentário, Bhavanupata. Alguns yogas estão desprovidos do controle dos seus áreas vitais. Desculpa. Outros yogis que são devotados, desprovidos, alguns yogis que são devotados ao controle dos seus áreas vitais, sacrificam o prana no apana. Isso aqui é mais técnico, né? Isso significa que na hora de puraka é quando você inala puraka e depois rechaka, né? Eles combinam o prana com a pana. Similarmente, durante o tempo de rechaka, eles oferecem a pana into prana. E na época do kumbhaka, Isso, kumbhaka é quando você prende. Isso aí
né? Quem Essa já fez coisa. yoga Ah, sabe que tem isso, né? Você tem hora que você inspira, respira, você prende, né? Que é o kumbhaka. Ele prende, quem já fez yoga sabe disso. uhum. Né? Então, ele, quando, na hora desse kumbhaka, de segurar a respiração, eles param o movimento tanto do prana quanto da pana e ficam fixos no pranayama. Né? Sim. Sacou? Ah, né? Ou seja, eles têm o controle do prana. Eles começam a nem exilar demais, né, nem botar muito para fora, nem muito para dentro. E aquilo que a gente falou do Asura lá. Ele manteve o prana, ele controlou o prana dele. Ele falou, não deixa eu sair, não. Não vai sair, não. Eu tô pele e osso aqui, mas não tá saindo, não vai sair, não. Por isso que ele manteve a vida ali. Se o prana vai Mas embora, a vida vai a- embora. o Kumbhaka é que Retém. proporciona o equilíbrio, então, do prana. Não, é o encontro dos dois, como ele falou, ele encontro dos dois, né? Porque se um sai, o outro entra, então saiu. É. Então, é o encontro dos dois, retido, mais ou menos. É porque tem uma retenção que se faz com o pulmão vazio, depois da expiração, e tem uma retenção que se faz com o pulmão cheio. Tem dois tipos de retenção. Esse aqui eles não explicam qual é, não. Mas é óbvio que o Kumbhaka deles não é o Kumbhaka da academia, né? É. Diferente. Outros que querem controlar os sentidos sacrificam os seus sentidos no prana, né? Por moderar a sua comida. Okay? Os sentidos estão sob o controle do prana. Quando o ar vital se torna fraco, naturalmente os sentidos também enfraquecem e são incapazes de usufruir dos seus objetos sentidos. Dessa maneira, eles oferecem esses sentidos abalados, né, aos seus áreas vitais, vivendo somente do prana. Não tem essa história de viver de prana? Cara, viver de luz, né, que eu não Uhum. acredito muito, né, em algumas pessoas assim, que fazem isso, mas, enfim, esse é o princípio de você enfraquecer os sentidos, como tem The Father of the Desert, né, ou muitas outras linhagens também, às vezes fustigam o corpo, né, eles se machucam e tudo, que é a tentativa vã, na verdade, não, tentativa vã, de você enfraquecer os seus sentidos, cada vez deixar eles menos, né, porque os sentidos às vezes gritam, quero comer, quero ver, quero ver, e eles vão meio que dominando a força. Por isso que não é como a gente do Bhakti, né? Como ela falou, né? A Mônica falou que vai sublimando. Então aqui a metodologia, ela está baseada no agente. A metodologia de Bhakti está baseada no Ser Supremo. A Uhum. gente só fica pedindo, a gente fica orando, Krishna, por favor, faz as coisas, claro, mas a nossa está mais para a graça dos cristãos, né? A coisa vem pela graça. Óbvio que você tem que almejar a graça, você tem que implorar pela graça, né? Mas não vai achar que a graça depende de mim, né? A misericórdia dele depende de mim, né? Tanto que a misericórdia, misericórdia o que é? Você dá algo a alguém que não merece. Se você dá algo a alguém que merece, é justiça, não é misericórdia, né? Então, tanto que é graça, né? O cara deu de graça, fala assim, o cara deu de graça. É a graça que, pô, está dando uma coisa que você não tem capacidade daquilo, né? A capacidade está no objeto do seu amor, não da gente. Então, vamos lá. Então, ele falou que, né, ele enfraquece o sentido e se fixa para na mão. Ok, ok. Aí tem o Prakashika, crise, já estamos acabando, que é o último. Assim, Ashtanga Yoga está sendo explicado em mais detalhes.
os yogis sacrificam prana, no aprana, por meio de puraka, ou seja, aquela inalação. Em outras palavras, na hora do puraka, inalação, eles combinam o prana e a prana. Similarmente, enquanto eles exalam de chakra, eles oferecem a pana no prana. Ao mesmo tempo, o kumbhaka, que é segurar a respiração para parar os movimentos, tanto do prana quanto a pana. Né? De novo, aquela coisa, seguram esse fluxo, ele para externamente, ele fica dentro de você só ali, né? Que é por isso que ele chama o controle, como se prendessem um prana dentro ali dele. A palavra pranayama tem dois componentes. Prana significa um tipo especial de ar, é mais ou menos, né? E ayama significa expansão, pranayama, expansão do prana. Aqui, expansão significa controlar o prana lá da ponta dos teus dedões, lá do pé, até a ponta do cabelo, da cabeça, tá claro. No Garuda Purana, ele diz assim, pranayamo marujaya. Controlar o prana é chamado de pranayama. Portanto, pranayama significa expandir prana com o propósito de controlar a atividade dos sentidos. Então, um verdadeiro yogi, ele quer controlar os sentidos. Né? Ok? Verdadeiro yogi, né? Ele é yogi da academia. Então, ele não quer que os sentidos se encontrem com os objetos do sentido. Que não, ele quer parar essa conexão. Que ele Sim. sabe que, né, os sentidos estão sempre procurando seus objetos. Né? Se vê uma menina bonita, um cara bonito, né? Já vira logo, né? Um aroma gostoso, a gente já vai ali atrás. E o yogi, ele quer, ele sabe que isso é o motivo de prisão dele nesse mundo. Então ele quer controlar, ele quer fechar tudo. Por isso que o Gurudeva falava que não era bom esse tipo de yoga para Bhakti, porque você tranca tudo. E a gente vê que Ambarisha Maharaj, quem é que lembra de Ambarisha Maharaj? Que tem no descrição do Bhagavata, que fala que ele usava todos os sentidos para Krishna. Ele cheirava, né, as flores, folha de Tulasi oferecida a Krishna. Seus pés ele usava para caminhar até o templo. Nossa cabeça para oferecer reverência. Né? Sua boca para falar Harikatha. Seus ouvidos para ouvir sobre Krishna. É o contrário daqui, né? O cara está fechando tudo. A Gurudev falou, esse cara vai virar uma pedra. Ele falou, como é que eu vou falar para uma pedra? Ele falou, insensível. Ele é insensível ao mundo, mas tampa para Bhakti também, teoricamente, né? Então, a gente vê que é o contrário. É bem legal. Então, continuando aqui. Não aguenta, filho, está acabando. Similarmente, no Bhagavad 11, 15, 1, fala assim, quando uma pessoa controla seus sentidos através do processo da respiração e plenamente se absorve somente em mim, a gente está falando, né? Todos os seres, essas perfeições yoga, naturalmente ficam sob seu controle. Para mais informação sobre o tema, os leitores devem estudar o Prema Pradipa de Bhaktivinoda Thakura, que eu tenho aqui. O Smriti Shastra descreve sacrifícios como Dravya Jnana, Tapoyana, Yogayana e Swadhyaya Jnana Jnana, já falando desses 4 tipos. Enquanto Tantra Shastra descreve Hatha Yoga e vários outros tipos de votos para controlar os sentidos. Contudo, o melhor tipo de sacrifício nesta era é quando as pessoas, né, que as pessoas têm uma vida muito breve e pouca inteligência, é natural fazer o que? Sankirtana Jnana, que a gente está falando, é cantar os nomes de Krishna. Não somente cada humano, mas todo ser vivo tem o direito de realizar esse tipo de sacrifício, Sankirtana. Eles citam um verso Brihanaradiya Purana, Harenama, Harenama, Harenama Eva Kevalam, Kalau Nasteva, 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 Gatir, Anyata. Que quer dizer o quê? Inclusive falam 3 vezes Harenama, Harenama, Harenama. Por que eles falam 3 vezes? Porque a gente tem 3 corpos. Primeiro, para atravessar o primeiro corpo, um grosseiro. Segundo, para atravessar o segundo corpo, um sutil. Terceiro, para alcançar o verdadeiro.
né? Na teva, 3 vezes. Mentira, né? Tá? E também explicar no Srimad Bhagavata 11.532, Krishna Varnantu Shakrishnam Sangopangastra Parshadam Yanya Sankirtana Praya Yanya Tihi Sumedasaha, quer dizer, muito inteligente, né? Por realizar, tradução, o Sankirtana, esse sacrifício de cantar, as pessoas inteligentes adoram aquela personalidade em cuja duas bocas, em cujas duas sílabas, Krishna e Irna, estão dançando, cujo corpo, cuja cor do corpo é brilhante como o ouro, e que está cercado pelos seus companheiros, servos, armas e companheiros mais confidenciais. Sangopangastra, Astra, quer dizer arma. Não tem aquela vacina AstraZeneca, provavelmente foi desenvolvida por indianos, Não, um pancadão. foi. É da Inglaterra, não é? Não, acho que essa não é inglesa. AstraZeneca é inglesa. Não sei. Enfim, whatever. Astra quer dizer arma. Então, só que a arma aqui de Chaitanya Mahaprabhu, ele está descrevendo Chaitanya Mahaprabhu, né? Uma Panchatattva, os cinco tatos que ele está descrevendo aqui. Então, ele falou que o verdadeiro sacrifício da época é cantar esse mantra, Sankirtana, Uhum. né? Diferentemente de ficar de cabeça para baixo, subir a escadaria da penha, do joelho, É, é só cantar, cantar. E mesmo assim a gente não canta, apesar de ser fácil. Não é? é verdade. Abre a boca. Uma vez perguntaram para um sannyasi, o que eu faço para cantar? Ele falou, abre a boca, meu filho. Abre a boca e Pô, não tem muito mistério. Você sai cantando. Com o tempo, o próprio canto ele vai ensinando a gente como cantar a ter melhor, melhor, prazer, melhor. a ter gosto. Ok? Ok, Mais alguma pergunta? obrigada, Priya. Eu que agradeço. Obrigada, Pri. Tranquilão, né? Todo mundo já saindo com pranayama, pranapana. Muito bom. Radê, Até, radê, então. Radê, radê.